Eu fico vendo nos dias de hoje as pessoas que zombam quando escutam uma história, o pastor lá no Brasil caiu em adultério, o fulano lá na África errou. Irmãos, você faz parte do mesmo corpo, está te atingindo também. Se o descrédito chega lá no Brasil, chega também para ti aqui na França. Se pudessem se aliar aos inimigos e se tornarem mais numerosos, mais poderosos do que o povo dos egípcios, e então pudesse vencê-los. E aí ele toma uma decisão. A decisão é: vamos escravizar este povo. Não é nada muito diferente do que nós vemos no mundo de hoje. Desde que o Senhor Jesus morreu, o número de cristãos tem aumentado sobre a face da terra. E o desejo de Satanás é aprisionar o seu povo, impedindo com que eles pratiquem as suas culturas, impedindo com que eles assumam a sua identidade, impedindo-os que eles sejam 100% curados na sua identidade com Deus. E não há uma melhor maneira de fazer isso do que oprimindo. Quando eu oprimo alguém, eu tiro a capacidade de raciocínio desta pessoa, eu tiro a capacidade desta pessoa de ver uma esperança, de enxergar uma luz no fim do túnel. E foi por isso que Faraó decidiu oprimir o povo de Israel. Quando Moisés se levanta e o Senhor diz assim: Moisés, vá a Faraó e diga que liberta o meu povo. Sabe o que Faraó fez? Vamos oprimi-los mais, porque eles estão tendo tempo demais para dar ouvidos a conversas ociosas, para dar ouvido a uma conversa de um Deus que eu não consigo ver. Oprime-os mais ainda. Cada vez que Deus fala, o diabo tenta oprimir a igreja. Quanto mais o Senhor se aproxima de realizar algo profético, mais o diabo tenta oprimir a vida dos cristãos, para tirar o seu tempo, para tomar a sua atenção e fazer com que você não enxergue nos olhos espirituais aquilo que Deus está fazendo. Quando Moisés anunciou as palavras ao povo, o povo disse assim: ora, Moisés, nós já estávamos escravizados, mas você levantou e a escravidão se tornou ainda maior. Não seja caso que nós sejamos oprimidos a coisa de você e Arão. Parem agora com essa besteira, nós não precisamos de ouvir falácias. Deixe-nos aqui viver a vida que nós estamos vivendo, nós não precisamos de mais trabalho. Nós não precisamos de mais escravidão. Já estamos sendo escravizados o suficiente. Na época do cativeiro foi a mesma coisa. O povo estava tão oprimido que não conseguia mais acreditar na revelação maior, na profecia que vinha da boca do Senhor, por meio dos seus profetas. Irmãos, está diferente hoje? Não está. Nós anunciamos o arrebatamento e a igreja está dormindo. A igreja está parada. Não, está tudo bem, está tudo certo. Mas você não está observando que existe um espírito de escravidão governando a sua vida. Existe um espírito de escravidão governando sobre esta nação, sobre este mundo. A Bíblia diz que o príncipe desses séculos tem cegado o entendimento de muitos, para que não alcance a revelação da verdade. O diabo é o príncipe desse século. Mas, para ele governar a tua vida e a minha, ele precisa de uma porta de entrada. Ele precisa de uma legalidade. Sem legalidade, ele não tem poder de governo. Porque o poder de governo dele foi arrancado quando Jesus morreu na cruz do Calvário. A autoridade dele foi arrancada quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Ao terceiro dia ressuscitou, desceu ao inferno e tomou a chave da morte.
que agora está nas mãos do Senhor, o diabo não tem mais essa autoridade, ele não tem mais o poder de matar. Jesus disse assim: por que vocês temei aquele que só pode matar as vossas almas, mas antes temei aquele que pode matar a vossa carne e também dar futuro à vossa alma, que é o Senhor. O diabo não tem mais esse poder, mas a partir do momento em que eu peco, eu dou a ele legalidade de assumir as minhas emoções. A partir do momento que eu cometo um pecado, eu dou a ele legalidade para assumir a minha vida financeira. A partir do momento em que eu peco contra o Senhor, eu estou dizendo: a partir de hoje eu vou perder batalhas, eu estou me permitindo perder batalhas. Porque não há comunhão entre a luz e as trevas. A Bíblia diz que o nosso pecado traz separação entre nós e o nosso Deus. Sem santidade é impossível ver ao Senhor. Adão e Eva estavam no paraíso, experimentando de todos os níveis de glória que lá haviam. Quando eles pecam, são destituídos. O pecado traz uma porta de legalidade e junto com ele um juramento, e junto com ele um decreto, e junto com ele uma sentença. E a sentença deles era ser expulsos do paraíso, perder a comunhão com Deus, perder o contato e a intimidade com o Senhor Deus Todo-Poderoso. E só existe uma maneira de reassumir a posição que o Senhor nos chamou desde a eternidade para ocupá-la: é se arrependendo dos nossos maus caminhos, é se arrependendo dos nossos pecados, é fechando a porta de legalidade e dizendo: a minha vida pertence ao Senhor. Mas isso não pode acontecer de boca para fora. Isso precisa vir do coração. A epístola de João diz que aquele que é nascido de Deus não peca. Quem é nascido de Deus não comete pecado. Irmãos, está dizendo que eu nunca mais vou pecar na minha vida, o texto? Não. Só está dizendo que eu vou tomar a decisão de não assumir os pecados que eu vivia lá atrás. E que eu tomo uma posição de assumir uma responsabilidade de me tornar melhor no Senhor a cada dia, de me tornar cada vez mais santo, cada vez mais puro, cada vez mais semelhante a Ele. E só existe uma maneira de eu fazer isso: por meio do Espírito Santo. Quando Moisés começou a anunciar a libertação para o povo hebreu, eles não acreditaram no início, mas o Senhor foi dando sinais até que o Senhor liberou o povo das mãos de Faraó. E o povo então começa a caminhar no deserto, começa a trajetória deles de conhecer o Senhor. O povo tinha uma mentalidade escrava tão grande que de mais de 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, apenas 2 dos que nasceram no Egito entraram na terra prometida. O resto foram todos aqueles que nasceram no meio do caminho. Porque eles ainda estavam apegados à carne que eles comiam no Egito, ainda se lembravam da roupa que eles vestiam no Egito, ainda lembravam das coisas formosas e majestosas que eles viviam no Egito. Por mais que eles eram escravos, ainda sentiam saudade e desejo do Egito, desprezando o poder e a autoridade do nome do Senhor dos Exércitos. E nós, hoje, fazemos a mesma coisa. Nós desejamos voltar à nossa vida antiga. Cada vez que nós mentimos, eu estou desejando viver na minha vida antiga. Cada vez que eu fofoco, eu estou desejando viver a minha vida antiga. Cada vez que eu cometo um pecado,
eu estou desejando viver a minha vida antiga. Mas eu quero trazer uma revelação de Deus para a sua vida hoje. E eu estou pregando isso porque isso é do meu interesse. É porque o seu pecado não prejudica só você. Ele prejudica também a mim. A sua vida errada não prejudica só você. Ela prejudica também a mim. Porque nós fazemos parte do mesmo corpo. Meu Deus, meu Deus. Porque nós servimos ao mesmo Deus. Porque se você atrai uma maldição para o corpo, você também está trazendo uma maldição para a minha vida. Se você abre uma porta de legalidade para o corpo, você também está abrindo uma porta de legalidade para a minha vida. Gostaria que o Edmundo colocasse ali Juízes 7, 1. Josué 7, 1. E depois coloca o 11. Mas os israelitas cometeram uma transgressão, no caso do anátema, pois Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor acendeu-se contra os israelitas. Irmão, quem pecou? Quem foi que pecou? Acã. O que o texto diz? Os israelitas. Põe o 11. Israel pecou. Eles quebraram a minha aliança que lhes ordenei. Irmãos, quem pecou foi Acã. Quem errou foi Acã. Mas o peso veio sobre todo Israel. Eu fico vendo nos dias de hoje as pessoas que zombam quando escutam uma história, o pastor lá no Brasil caiu em adultério, o fulano lá na África errou. Irmãos, você faz parte do mesmo corpo. Está te atingindo também. Se o descrédito chega lá no Brasil, chega também para ti aqui na França. Porque cada vez que o corpo é ferido, a unção diminui. Cada vez que o corpo é ferido, a unção é diminuída. Quanto mais o corpo é ferido pelo pecado, mais o Espírito Santo vai se retirando. Mais ele vai sendo retirado. Ah, mas a igreja do fulano é fogo puro e nas minhas coisas não acontece. É tudo o mesmo corpo, meu irmão. Todo mundo vai subir no mesmo fogo, todo mundo vai subir na mesma glória, todos vão ser chamados pelo mesmo Deus, todos vão celebrar o mesmo Deus, todos vão adorar o mesmo Deus. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Você já observou que quando você ora na sua casa, na maioria das vezes você sente muito mais a presença de Deus dentro da sua casa do que aqui na igreja? Já observou isso? Você sabe por quê? Porque lá na sua casa você está desconectado do corpo, é o seu momento de intimidade com Deus. E aí, se você está santo, o Espírito Santo vem e te enche. Mas quando você chega na igreja, se houver alguém em uma vida errada, esse alguém, o pecado desse alguém, também impede que você alcance a comunhão com Deus. Porque aqui você está conectado com o corpo. E se um desejar e o outro não desejar, o Espírito Santo não vem. Mas qual é o meu papel de cristão? A Bíblia diz que Daniel se pôs de joelho e pediu perdão pelo pecado da sua nação, para que o Senhor revogasse uma sentença. Assim como o pecado da Clarice me atinge, o meu perdão também atinge ela. A Bíblia diz que deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unirá a uma só mulher. Os dois serão uma só carne. E o marido infiel é justificado pela esposa fiel. Ou a esposa infiel é justificado pelo marido fiel. Mas em Efésios 5, Paulo fala sobre isso e depois ele vai dizer bem assim: semelhantemente,
Cristo é o noivo e nós somos a noiva. E ele diz assim: grande é esse mistério. Por que ele diz que grande é esse mistério? Porque ele está dizendo assim: a partir do momento em que eu, enquanto igreja, deixar todos os pecados, deixar o meu pai e minha mãe, os meus laços, o meu pecado, o meu laço com esta terra é o pecado, a única coisa que me prende nesta terra é o pecado. Quando eu deixar quebrar este laço, eu vou me unir com Cristo, e com Ele eu serei uma só carne, na mesma proporção que a mulher justa, fiel, tem o poder do Espírito para santificar o seu marido infiel, aleluia. Enquanto alguém se une com Cristo, ele recebe dos céus a autoridade para santificar todo o corpo, para purificar todo o corpo, por meio da presença do Espírito Santo. Aleluia! Por isso nós precisamos assumir a nossa responsabilidade e pedir perdão, se arrepender. A Bíblia diz: confessai os pecados uns aos outros, contai as vossas necessidades uns aos outros, orai uns pelos, porque um tem o poder sobre outro. Porque se meu irmão está fraco, eu tenho poder no céu para fortalecê-lo. Porque se meu irmão está em pecado, eu tenho poder no céu para santificá-lo. Porque se meu irmão está caído, eu tenho poder no céu para levantá-lo. Quando eu entendo que se ele está caído, eu também estou, eu preciso tomar a minha posição e dizer: venha cá, meu irmão, vamos levantar nós dois juntos, porque nós vamos vencer esta guerra. Aleluia! Irmãos, a palavra de Deus é tão poderosa que a Bíblia diz que quando nós confessamos o pecado uns aos outros, nós somos perdoados. Nós somos perdoados. Quando eu confesso as minhas falhas para o meu irmão, eu sou perdoado. Eu sou santificado. Quer dizer que o peso de culpa sai sobre a minha vida e eu passo a viver sob o domínio do Espírito Santo. Agora, como é que eu percebo que as minhas atitudes não estão coerentes com a palavra de Deus? Irmãos, é só por meio do Espírito Santo. A Bíblia diz: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É só pelo Espírito Santo que nós conseguimos alcançar esta revelação. É só pelo Espírito Santo que nós conseguimos desejar a presença de Deus, ansiar mais a presença do Senhor do que as coisas desta terra. Quando eu começo a orar, quando eu começo a ler a palavra de Deus, quando eu começo a jejuar, o Espírito Santo de Deus vem sobre a minha vida e eu deixo de viver sobre o domínio da carne e passo a viver sobre o domínio do Espírito. E eu deixo de viver debaixo de um espírito opressor, de uma opressão, de um espírito de escravidão, e passo a viver debaixo de um espírito que me chamou para a liberdade, o Espírito Santo de Deus. O Senhor não te chamou para ter noite de sonos perturbadas. O Senhor não te chamou para acordar e não sentir paz dentro da tua casa. O Senhor não te chamou para trabalhar em um lugar onde você não sente paz. O Senhor te chamou para carregar a paz dele. A Bíblia diz: eu vos dou a paz, não vos dou como o mundo a dá, porque a paz que o mundo vos dá é passageira, mas a paz que eu vos dou, ela permanecerá. Só o Espírito Santo pode trazer paz ao teu coração, só Ele pode libertar a tua mente, só Ele pode quebrar o jugo de Satanás na tua vida, só Ele, pelo poder do Espírito, pode transformar a tua vida por completa, por meio da unção do Espírito Santo. Jesus estava aqui nesta terra e Ele ensinou tudo o que nós precisamos saber sobre Ele, mas pouco sabemos sobre o Espírito Santo. Sabe por quê?
Porque o Espírito Santo foi deixado nesta terra e ele estará conosco até a consumação dos séculos. E ele foi deixado para que eu e você tenhamos um relacionamento com ele, descubramos quem ele é, descubramos a personalidade dele, descubramos a pessoa que ele é, a bondade. Não o poder dele, mas a presença manifesta dele. Muitos buscam o poder do Espírito Santo, mas poucos buscam a presença manifesta do Espírito Santo. Muitos buscam a unção que o Espírito Santo pode trazer, mas pouco buscam a presença manifesta do Espírito Santo. Eu tenho uma notícia para você. A única coisa espiritual que não vai subir com você é a unção que Deus te deu. A unção que Deus te deu vai ficar ali. Enoque, quando subiu, deixou a unção. Elias, quando subiu, deixou a unção. Eliseu, quando subiu, deixou a unção. Jesus, quando subiu, deixou a unção. Ele disse assim: mas recebereis poder do Espírito Santo, que virá sobre vós, e ser-me-eis testemunha em toda Jerusalém e Samaria, até os confins da terra. Jesus estava dizendo bem assim: eu estou indo, mas eu estou deixando a minha unção. O Espírito Santo descerá sobre vós, e vocês serão ungidos, e levarão o meu nome, falarão a mesma língua do que eu, cumprirão os mesmos sinais que eu tenho cumprido. Por quê? Por intermédio da minha unção. A unção que o Senhor te deu não vai subir contigo. A única coisa que vai subir contigo é a presença manifesta do Senhor sobre você. É a presença do Espírito Santo, porque Ele sim vai te santificar. E uma vez santo, você será transformado em um corpo de glória. Porque Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele não mais sentiu o peso das pedradas, mas a Bíblia diz que olharam para ele e o viram como um rosto como de um anjo. Por quê? Porque o corpo de Estevão, mesmo nesta terra, já foi convertido em um corpo de glória por meio do Espírito Santo. E quando ele levantou os olhos para o céu, ele disse: eu vejo os céus abertos, eu vejo meu Jesus em pé à direita de Deus. Aleluia! Quem é que pode dizer estas coisas, senão por intermédio do Espírito? Quem é que pode vivenciar estas coisas, senão por intermédio do Espírito? Agora, como eu alcanço isso enquanto igreja? Cada vez que a igreja peca, um véu negro vem sobre a igreja. Quando Ananias e Safira pecou, no início da trajetória da igreja, logo o Senhor os fulminou. Sabe por quê? Você sabe por quê? Porque o nível de glória da igreja era tão alto, o nível de espiritualidade da igreja era tão alto, que não tinha espaço para o pecado. Antes que um véu de nuvem negra viesse sobre a igreja e o nome do Senhor fosse impedido de ser propagado, o Senhor os fulminou. O Senhor os resetou. Acredite você ou não. Por que o pecado tem se multiplicado hoje no mundo e no meio da igreja? Porque nós não estamos posicionados enquanto os filhos de Deus. Quando eu assumir a minha identidade divina, quando eu entender que Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e me libertou, e Satanás não tem nenhum poder sobre a minha vida, eu não vou andar debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Enquanto eu não entregar a minha vida por inteiro ao Senhor e reconhecer o sacrifício vivo de Jesus, o decreto de Satanás estará constantemente nas regiões celestes. Você sabia que Satanás te acusa nas regiões celestes? Você sabia que há um tribunal de Deus nas regiões celestes? Vou te dar um exemplo e já nós vamos orar. Nós estamos aqui orando, amém? Estamos aqui louvando, levantando a nossa mão e adorando o nome do Senhor. De repente a presença de Deus vem. E aí o Espírito Santo diz assim: eu vou liberar uma unção de cura. Sabe o que Satanás vem? Sabe o que Satanás faz? Ele vai no tribunal de Deus. E ele diz assim: olha,
Tem alguém que está em pecado. Tem alguém que errou e não se arrependeu dos seus pecados. Esse é o tribunal de Deus. Esse é o tribunal de Deus. E de repente a unção se recolhe. Alguém já observou isso no culto pelos olhos espirituais? De repente parece que tem uma unção tão poderosa fluindo, tão gloriosa, e parece que ela some, desaparece. Alguém já observou isso aqui? Já observou? Já observou que às vezes na sua casa acontece a mesma coisa? Já observou que na sua vida a mesma coisa? Você começa a sua caminhada cristã cheia de poder, cheia de autoridade, cheio de unção, e de repente você murcha. Você começa a sua vida financeira, prospera, e de repente murcha. Você começa um relacionamento, prospera, e de repente murcha. Porque tem um acusador te acusando nas regiões celestes. Porque há portas de legalidades na sua vida que você ainda não sabe. Alguém que diz assim, ele não pode ser próspero porque tem um decreto aqui contra ele. Ele abriu uma janela de legalidade na área financeira. Ele abriu uma janela de legalidade na área espiritual e não pode ser cheio da tua presença. Ele abriu uma janela de legalidade no seu relacionamento e o casamento dele não pode prosperar. Ele abriu uma janela de legalidade na área da saúde, por isso ele não pode ser curado. Irmãos, isso acontece. Acredite você ou não. Que eu estou pregando para você aqui é um nível de espiritualidade, de coisas que o Senhor plantou no meu coração. O Senhor me chamou para este ano para derramar tudo sobre a vida daqueles que estão à minha volta, todo o conhecimento que Ele me deu. Eu quero derramar sobre a sua vida, para que você não viva mais no engano, para que a escravidão nunca mais venha sobre a tua vida. A única maneira de libertar alguém é pela palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade do Senhor, ela liberta. Eu poderia ficar aqui 3 horas só falando de janelas de legalidade, na área espiritual, na área financeira, em todas as áreas da sua vida. Mas uma coisa você precisa ter a certeza, se você começou alguma coisa e sentiu desânimo no meio do caminho, não conseguiu parar, alguma coisa está errada. E você precisa orar ao Espírito Santo para saber o que é. Se você começou bem e parou no meio do caminho, alguma coisa está errada. Você precisa dizer, Espírito Santo, me revela o que está aberto para que eu cancele essa janela de legalidade no teu nome. Amém? Eu quero convidar a igreja para se colocar de pé. Quero que você aumente as suas expectativas nesta manhã, porque a presença do Senhor, ela está neste lugar. O que nós carregamos não vem de homens, não vem de posição financeira, de posição intelectual. O que nós carregamos vem de uma posição espiritual nos céus. E eu quero te convidar nesta manhã, você que quiser dobrar os joelhos, você pode dobrar os joelhos. Se você quiser ficar em pé, fique em pé. E eu quero te convidar a fazer uma oração nesta manhã, no nome de Jesus. Pedindo perdão pelos pecados da igreja. Mas, irmãos, pecado tem nome. Você tem que dar nome para o pecado. Senhor, eu peço perdão pela mentira. Senhor, eu peço perdão pelo engano. Eu peço perdão pelas imoralidades sexuais. Eu peço perdão, Senhor, pela avareza, pela miséria. Dê nome ao pecado. Dê nome ao pecado. E eu quero convidar o pastor Neymar e a missionária Sara para orarem aqui em secreto. Vocês mais do que ninguém sabem de todas as pessoas que passaram aqui pela igreja. Vocês mais do que ninguém sabem de todos os pecados que foram confessados aqui. Eu gostaria que vocês pedissem perdão por esses pecados em específico. Se lembrar do nome da pessoa, fala também com o Senhor, sem que ninguém precise escutar. Senhor, o fulano passou por aqui e cometeu tal pecado, e eu rejeito o peso da maldição desse pecado no nome de Jesus. Eu rejeito o peso da maldição desse pecado e eu fecho essa janela de legalidade no reino espiritual. Amém? E depois que você terminar de fazer esta oração, se você dobrou o joelho, você vai se levantar. Você vai dizer bem assim, Senhor, eu me apresento nesta hora diante do tribunal de Deus.
E na autoridade do nome de Jesus eu reconheço o poder do teu nome, o poder do teu sangue derramado na cruz. Hoje é um dia especial nas regiões celestes, é o dia da Páscoa. Por mais que a Páscoa dos judeus ainda não é hoje, é no dia 21 ou 22, se não me falha a memória. Mas você vai entrar nessas regiões celestes e vai dizer: no nome poderoso de Jesus eu quebro todos os decretos contra a minha vida, contra a minha família. E você vai fazer na sua oração: quero os decretos no nome de Jesus. E se você quiser uma oração especial, eu te convido para vir aqui na frente hoje. E eu vou orar por você. Você que tem perturbação no sono, você que quer mais da presença de Deus, você que quer ansiar a presença de Deus, eu te convido aqui depois da sua oração. Amém? No nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, no nome poderoso de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença nesta manhã, ó Pai. No nome poderoso de Jesus, enquanto membros do corpo de Cristo, nós nos colocamos diante da Tua presença nesta hora, Senhor. Nós pedimos perdão pelos pecados da Tua noiva, nós pedimos perdão pelo pecado da Tua igreja, daqueles que estão em qualquer canto do mundo, daqueles que estão em qualquer canto desta terra, Senhor, que mancharam a honra da Tua igreja, que sujaram a honra da Tua igreja, do Teu corpo, da Tua noiva, Senhor. Nós pedimos perdão nesta hora, clamamos pelo poder do nome poderoso de Jesus, nós clamamos pelo poder do Teu sangue nesta manhã. Espírito Santo, nos leva até o trono de Deus nesta hora. Nós revogamos agora todos os decretos contra a Tua igreja. Nós quebramos agora, Senhor, no nome poderoso de Jesus, todos os decretos nas regiões celestes. Nós quebramos agora no nome poderoso de Jesus. Nós declaramos o Teu sangue sobre a Tua igreja. O Senhor morreu e ressuscitou ao terceiro dia para nos libertar da escravidão do pecado. Se há alguém em nosso meio que não consegue viver uma vida santa diante do Senhor, Espírito Santo, ajude-os nesta manhã. Espírito Santo, ajude-os nesta manhã. Santifica-nos, Espírito Santo, santifica-nos na verdade da Tua palavra, lava-nos pela Tua palavra, Senhor, 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 no nome poderoso de Jesus. Santifica a Tua noiva nesta manhã, santifica a Tua noiva nesta manhã. Nós precisamos e dependemos do Senhor, nós precisamos e dependemos da Tua presença. Cura a Tua igreja nesta manhã, cura o Teu corpo nesta manhã, Senhor, nos quatro cantos desta terra. Cura, Senhor, a Tua igreja, Senhor, cura o Teu corpo da vergonha no nome poderoso de Jesus. Vem com o sangue poderoso de Jesus sobre este lugar. Derrama do Teu sangue, derrama do Teu sangue, derrama do Teu sangue nesta manhã, derrama do Teu sangue nesta manhã, Jesus. Derrama do sangue poderoso de Jesus e lava as nossas vestes, a fim de que nós sejamos puros, puros diante do Senhor, puros diante do Senhor, no nome poderoso de Jesus, no nome poderoso de Jesus. Nós Te adoramos nesta manhã, no nome poderoso de Jesus. Nós Te adoramos nesta manhã, no nome poderoso de Jesus. Nós liberamos os cativos e oprimidos nesta manhã. Nós liberamos os cativos e oprimidos nesta manhã. Nós liberamos agora de toda a escravidão, no nome poderoso de Jesus. No nome poderoso de Jesus, que assim seja, para a glória do nome poderoso de Jesus. Aleluia! Glória! Nós estamos perdidos sem a Tua presença, Jesus. Nós estamos perdidos sem a Tua presença, Senhor. Aleluia! Nós estamos perdidos sem a Tua presença, Jesus.
Estamos perdidos sem a Tua presença, Senhor. Nós dependemos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Aleluia! 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 Perdido estou sem Ti, Jesus. Perdido eu estou sem a Tua presença.